E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Amp Games. Hoje aqui com um vídeo para a gente comentar sobre a situação de dois jogos e trazer não algumas reflexões, mas alguns comentários sobre o mercado atual de jogos, como a gente está vendo. Ao fundo aí, um dos jogos que eu vou comentar aqui, vocês têm a minha gameplay de Highguard, que inclusive já tem um Broken Review para ele aqui publicado. Então, né, como eu já dei meio que um spoiler, eu vou falar um pouco aqui sobre a situação de Highguard e também sobre o 2XKO, que é o fighting game da Riot, que tem um nome forte, que tem jogos que alcançam muita gente, só que aparentemente esse alcance deles está ficando limitado conforme eles aumentam suas fichas e buscam lucros cada vez mais instantâneos, sem fortalecer uma comunidade e sem trazer modos de jogos variados. Isso porque pouco mais, quase, né, basicamente um mês de seu lançamento, ambos os estúdios realizaram demissões em boa parte da equipe que desenvolve ambos os jogos, né? A Riot, parte da equipe que desenvolve o XKO, e o Highguard, parte da que é desenvolvido pela Wildlight Entertainment, que também fez essa demissão de uma boa parte, e ambos optando por uma estratégia que vai manter uma equipe para continuar dando suporte ao jogo. E esse cenário a gente pode falar que ele é relativamente normal em jogos como serviço que não deram tão certo ou que tem um prazo já determinado para o seu fim. Porém, a gente está falando de dois jogos aqui que, como eu falei, no momento da gravação desse vídeo, estão batendo aí praticamente ou um pouco menos de um mês do seu lançamento. Então, para ambos os jogos, isso é uma situação não muito chata, mas, tipo, mais do que isso, que me falta palavras para expressar, porque você desestimula a equipe que está desenvolvendo o jogo e pensando nele como um produto, bem como você também desestimula o jogador que poderia dar uma chance para ele. Agora no começo, ainda mais pelos jogos serem free to play, era o momento deles trazerem novidades, deles mostrarem a que veio. E por ser jogos como serviço, se você não consegue uma atração inicial muito forte, o seu lucro pode demorar para chegar e ainda assim é incerto. A gente vai comentar sobre esse ponto mais para frente, mas você tem que acabar trabalhando um pouco no prejuízo, porque você tem que ter uma equipe para mostrar que a equipe está unida, para mostrar que o estúdio está empenhado em fazer aquilo dar certo. E se nem o estúdio está pensando no futuro do jogo, por que que eu, como jogador, vou me importar com isso ou vou dar uma chance para ele? E quando a gente fala de ambos os jogos aqui, a gente pode colocar muitas falhas. Eu já tenho outros vídeos comentando de Highguard aqui, né? Falando dos pontos fracos do jogo, do que ele poderia melhorar, os pontos que ele acerta ou os poucos pontos que ele acerta, que está na minha review. Mas é uma coisa assim, Highguard chegou basicamente sem conteúdo, com muita microtransação, sem uma identidade própria. Então ele quis abraçar muita coisa na sua proposta e acabou não abraçando nada. E o estúdio apostou inteiramente nisso. E destacando aqui o modo 3 contra 3, que é o que a gente tem no jogo, em um mapa gigantesco, sem apostar em modos mais tradicionais, sendo que ele contou com uma vitrine gigantesca no The Game Awards 2025, num slot muito importante que pode ter prejudicado ainda mais a recepção dele, por tradicionalmente ser um espaço em que grandes AAA são apresentados. Aí quando a gente fala do 2XKO, é outro jogo que eu já abordei aqui no canal também, ainda mais nos seus anúncios, e eu não vou falar que eu coloquei um hype no jogo, mas como fighting game, eu de verdade acreditava que ele ia sim ter uma atração grande, pelo público que a Riot abrange, pelo sucesso dos seus jogos, né? A gente tem o League of Legends que tá há anos aí, eu acho que já não é mais a mesma coisa do que há muitos anos, mas ainda assim existe um cenário competitivo de LoL, existe um cenário competitivo de Valorant, e a Riot sempre apostou nisso. Só que quando ela foi pro fighting game, ela se deparou com outros títulos muito pesados, e que talvez agora ela veja que seja muito mais fortes dentro desse nicho do que a base que ela tem conquistada nos outros jogos, até porque não é certeza que você vai conseguir migrar sua base de jogadores para todo título que você lançar. Então, quando o 2XKO faz a sua estreia free to play,
ele faz com que os jogadores que forem para ele tenham que investir muito tempo, dinheiro, logicamente, porque o jogo é free to play, então a empresa quer ter lucro de alguma forma, e uma dessas formas é você ter o cosmético, os moldes do Fortnite, né? Então você tem esse embate de um jogo novo que está estreando, que está oferecendo ali um combate diferente, que vai consumir tempo, já demitiu uma equipe com menos de um mês de lançamento, e aí você fica se colocando no lugar de um jogador que está tentando dar uma chance para esse título. Qual é o seu estímulo, né? Novamente, questão de tempo. Qual é seu estímulo para treinar com os personagens, para se aprimorar? Ou se você curte competitivo, para investir. O jogo não conta sequer com um modo single player. O que eu acho que atrairia muita gente, porque o competitivo, ele é um saco para muitos jogadores. Eu me incluo nisso. Os poucos fighting games que eu jogo, eu vou atrás do single player para jogar contra a máquina, para distrair a cabeça um pouco. E não para jogar contra alguém que tá treinando, ou contra alguém que quer subir de um elo ali e acolar, sabe? Então acho que o modo single player, ele faz falta nesse estilo. Coisa que num MOBA pode não fazer tanta falta, ou até mesmo num hero shooter, apesar de eu achar que não tem muito problema você colocar isso num hero shooter também, né? Então a Riot, mesmo sabendo do modelo que ela trabalha, ela não foi efetiva em 2xKO, e eu sinceramente fico bastante assim, questionando o futuro do jogo. E com isso, a gente entra num ponto bastante importante, que é a relação do público com os jogos como serviços, ou os GaaS. E a gente tá vendo esses dois jogos capengando, vamos dizer assim. A gente viu o Concord ser desligado muito rapidamente, isso porque Concord foi uma coisa bem diferente de ambos, tendo em vista que ele era um hero shooter mais tradicional, mais aos moldes de Overwatch, porém pago e sem tanta atração também, né? Então, a gente não vai fazer uma comparação aqui direta de 2xKO, Highguard e Concord em questão de caminhos que esses jogos estão tomando. Concord está luz anos à frente no quesito de foda-se quem comprou o jogo, devolve o dinheiro e finge que nunca existiu. Mas uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado nisso é que os jogos como serviço, ainda mais gratuitos, eles vão consumir de uma certa forma o dinheiro da pessoa que quer comprar skins, porém a moeda inicial de troca e que vai permanecer no tempo que o jogador estiver jogando é o tempo. E muitas vezes você tem hoje um público que já está vinculado a outros títulos como serviço, como um Fortnite, como, sei lá, um BF Online, um COD Online. Eu sei que esses dois jogos não são tão grandes quanto já foram, mas ainda assim são representativos. Então, a gente tem aqui um cenário que você tem que puxar jogadores desse nicho, né? E é um público bastante difícil de você tirar, porque são horas investidas em um Fortnite, em um Apex e por aí vai. Eu não vou lembrar o nome de muitos sucessos aí desses tempos, que sinceramente é um cenário que eu não fico tão próximo, mas são jogos bastante importantes e que de alguma forma ou de outra todo jogador acaba experimentando em algum momento. As pessoas mais aficionadas nisso vão gastar dias, horas e dinheiro, consequentemente, e você fazer essa mudança é bastante trabalhoso, e para quem já está imerso no universo de Fortnite e Apex, por exemplo, você não vai fazer ele largar as suas skins, largar as suas armas, os personagens temáticos ali que a Epic Games trabalhou com anos de parceria por um Highguard, sabe? Então é um projeto complicado e o estúdio tá apostando bastante nisso, e a questão das demissões, como eu já falei, não ajudam em nada. E aí a gente entra para um último ponto que eu queria trazer para esse vídeo, que é uma dissonância do que o público quer e do que as empresas de forma geral querem integrar. E agora a gente vai para um último ponto aqui, que é uma questão de uma dissonância mesmo entre o que o público quer e o que as empresas querem entregar. Isso porque você vê jogos single player, double A fazendo muito sucesso, jogos triple A's, ok, vendendo bem, muitos títulos podem não estar chegando à expectativa de muitas empresas, mas eles estão sim vendendo bem de uma certa forma, enquanto jogos que são como serviço, que vão ter como uma moeda de troca inicial o tempo do jogador, falhando miseravelmente na sua proposta. E o que me parece é que as empresas estão investindo ainda mais em jogos como serviço, porque todo mundo quer encontrar o seu Fortnite
e virar uma mina de ouro que vai fazer parcerias tal qual Fortnite. Só que isso não é fácil de acontecer, e já acontecendo uma vez e o Fortnite, por exemplo, se estabelecendo, é muito raro ou quase improvável que aconteça novamente. E ao invés das empresas e desenvolvedoras e engravatados, de forma geral, olharem para o público, ter uma leitura clara de que, porra, eles querem um jogo single player com uma história maneira, muitas vezes um jogo ali de 10, 11 horas, que pode ter um preço um pouco menor de um AA, mas que seja um jogo competente em mecânicas, tal qual outrora a gente já viu na indústria de jogos. Eles devem olhar para isso e falar, ah, eles querem isso? Foda-se. Manda Highguard. Vamos fazer um comercial, eles vão curtir. E essa dissonância fica cada vez mais alta e mais preocupante, porque muitos estúdios vão querer acabar investindo em jogos assim, vão querer encontrar o seu Fortnite e dar com a cara na parede, como o 2xKO está dando e Highguard também. E uma coisa que a gente pode bater o martelo em relação a no momento atual e na indústria de jogos é que produzir jogos está ficando cada vez mais caro. Não só o processo de desenvolvimento, mas eu diria que talvez o próprio marketing do jogo está tendo que ter um dinheiro cada vez mais agressivo. E essa agressividade no marketing vai refletir numa velocidade de querer recuperar esse dinheiro e lucrar em cima disso. Então esse contraponto de você investir demais e demorar para ter um retorno é o que pode levar muitos estúdios a terem problemas financeiros, a terem problemas com suas equipes, como a gente está vendo. E eu acho bastante triste a gente ver num cenário desse, em que hoje o videogame está muito mais difundido em todas as idades, porém a gente parece que a gente está de frente com uma indústria de jogos e grandes produtoras ou grandes entusiastas que querem moldar o público ao que eles mesmos querem sem ouvir o que o público quer jogar. Então isso é um erro, um deveria ouvir o outro. E muito mais, eu acho que os desenvolvedores, ou vamos falar assim, os estúdios deveriam sim colocar os seus projetos, mas entendendo o que o público quer jogar e fazendo as suas propostas a partir disso. Porque no final das contas, quem tá comprando o jogo, quem tá financiando esse jogo na ponta final é o jogador. E muitas vezes é o jogador médio, nem é o jogador dos extremos, sabe? Então acho que a gente ainda vai ver muito desses casos acontecendo. Eu fico sempre interessado em seguir os eventos, em ver como as coisas estão sendo lançadas. Vocês acompanham aqui no canal as análises de evento, reviews e notícias. E eu vou continuar fazendo isso pra gente continuar cobrindo esse tópico cada vez mais de perto. Mas bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários fala aí se você já jogou 2xKO, se você jogou Highguard, se você curte esse estilo de jogo, o que você acha, se você é a favor que as empresas ouvissem mais os jogadores, ou você acha que ela tem que tomar esse rumo meio no foda-se mesmo e descer goela abaixo do público dela, sabe? Então essa troca de ideia é sempre bastante interessante, eu gosto de ouvir a opinião de vocês e a gente vai comentando aí na medida do possível. E caso vocês queiram conferir mais vídeos meus e textos que eu escrevo, vocês podem acessar www.omegascope.com.br e também ver o canal do Omegascope aqui no YouTube. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.